É bem interessante o fato de que nós temos expressões como a minha mente. Repare que, da mesma forma que usamos expressões como minha casa, meu carro, meu corpo, também usamos expressões como a minha mente. Notem que é aqui que se encontra exatamente a ilusão da mente. A ideia de uma separação entre você e ela. Há uma separação, sim, entre o seu corpo e a sua casa. O corpo é uma coisa, a casa é uma outra coisa. Nós temos uma separação. Mas quando você usa a expressão minha mente, de onde está vindo essa expressão? Não estaria ela surgindo da própria mente? Assim, nós estamos vivendo psicologicamente em uma ilusão, a ilusão da mente dualista, a ilusão da separação entre você e a mente. É o pensamento em nós, o elemento presente, se movimentando como ideia, crença, conceito. Aquilo que nós chamamos de mente é, na verdade, um conjunto de pensamentos se movimentando. Nós denominamos de mente porque é típico, é algo presente em nós o nomear as coisas. Esse conjunto de memórias, de pensamentos, nós chamamos de mente. E carregamos a ilusão da separação entre alguém e a mente que ele tem. Qual é a verdade deste alguém? Quando você usa o pronome eu, do que exatamente você está falando? Você está se referindo a um conceito? Você não pode aplicar essa expressão eu ao corpo. Não é o corpo que diz eu, é o pensamento que diz eu, que imagina o eu. E o pensamento é a própria mente. Portanto, não existe uma separação. Aqui com você, nós estamos investigando o fim para essa ilusão da separação. O que temos declarado aqui, investigado com você, aprofundado com você, é a verdade de que a vida é a única realidade presente. Há uma palavra indiana para isso. A palavra é Advaita. A não separação, a não dualidade. O primeiro que não tem o segundo. Isso é Advaita, a não dualidade. Nós estamos vivendo na ilusão da dualidade, da separação, onde temos o eu e o não eu, o eu e a mente, o eu e o mundo, o eu e Deus, o eu e o outro. O descarte dessa ilusão é o descarte desse sentimento, sensação, emoção e pensamento de separação.
E quando temos o fim para a separação, temos o fim para todos os problemas. Eu sei que isso soa muito estranho e por demais radical, mas é sim algo muito radical. O fato de que aquilo que o pensamento construiu dentro de você, sobre o outro, sobre a vida, sobre o que acontece, não é real. É o que o pensamento está estabelecendo. Mas o que ele está estabelecendo neste princípio de separação, onde existe a ilusão de alguém tendo esses pensamentos e sabendo das coisas. Não existe esse alguém, não existe esse eu. O que temos presente é a vida, na forma de pensamentos, de sentimentos, de emoções, sensações, percepções. Mas não existe uma entidade presente aqui. E como podemos tomar ciência disso? Conhecendo a nós mesmos. Ninguém pode se tornar, em seu lugar, um especialista sobre você. Tomar ciência da verdade sobre você requer um profundo, amplo e significativo perceber como você funciona, como a mente funciona. A profunda compreensão de si mesmo requer um olhar direto para como o pensamento acontece, a emoção também, a sensação e a percepção da mesma forma. E aqui se trata de olhar, não de interferir. Notem o jogo. O que é aprender sobre o autoconhecimento? Qual é a verdade sobre a meditação? A meditação, o que é? Aqui temos a mesma resposta. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir a verdade do processo que alimenta a separação, a divisão. O processo que alimenta essa divisão, essa separação, é o processo do pensamento. É o pensamento que cria o pensador. Ele se separa no formato do pensador e fala do pensamento, como se fosse um elemento separado dele. Não existe tal coisa. Perceba a simplicidade disso e o quanto isso nos escapa. Quando você não tem pensamentos, tem algum pensador? Se você não tem uma lembrança de alguma coisa, aquilo existe para você? Repare a pergunta. Quando você não tem a lembrança de algo, aquilo ainda existe para você? Ou aquilo existe para você quando você se lembra? Reparem que é a presença da lembrança, a presença da existência daquilo para você. Então, nós temos aqui a lembrança, temos a própria coisa e temos você. Mas notem, esses três elementos, eles aparecem juntos. Se a lembrança desaparece, o objeto também. E você também. Se não há objeto, é porque não há lembrança.
e não tem você. Se não tem você, não há lembrança nem objeto. Assim, o princípio da separação deste eu e o não eu, deste pensador e o pensamento, está dentro do próprio processo do pensamento. Porque é o pensamento a base da experiência para o experimentador, é a base do pensamento para o pensador, é a base da lembrança para aquele que se recorda. No entanto, esta separação não é real. O que temos presente na vida é a presença do pensamento e não a presença do pensador. O pensador, ele surge depois. Primeiro o pensamento surge, então surge aquele objeto da lembrança. Primeiro o pensamento surge, então surge alguém para a lembrança daquele objeto. Não existe tal coisa como uma real separação entre o pensamento e o pensador, entre o experimentador e a experiência, entre você e a vida. Quando você diz estou vivo, você está afirmando a partir de uma ideia. A realidade é a vida. Você surge depois como um pensamento, falando sobre a vida, como se houvesse uma vida lá fora, separada de você. Espero que isso fique claro aqui para você. Como estamos vivendo dentro da dualidade, o que nos faz ver isso com clareza está neste aprender sobre o autoconhecimento. A percepção da realidade deste momento, que é a vida, é a presença da meditação. Não é alguém que irá meditar. Não é a prática, o exercício da meditação. A realidade da meditação é a vida, aqui e agora, nesta ciência da não dualidade, da não separação. Portanto, a meditação, o que é? A meditação é a ciência de ser. É isso que revela a verdade divina, a verdade deste ser, que é a verdade de Deus. Há milênios o ser humano vem se perguntando como ter um encontro com Deus. Mas nós temos nossas crenças, cada um, dentro de uma cultura onde nasceu, tem uma imagem, uma ideia sobre Deus. Uma ideia, uma imagem, um pensamento sobre onde ele se encontra. E para o pensamento, a ideia é aonde ele está. Não é aqui onde a verdade está presente. A ideia é lá e não aqui. Então o ser humano vem se perguntando como ter um encontro com Deus. Qual a técnica, qual a prática, qual o sistema que ele deve aplicar em sua vida, qual religião ele deve seguir, qual é a que mais lhe agrada para ele acreditar, confiar e se entregar. A verdade da revelação divina neste encontro com Deus
Aqui se trata de uma constatação da realidade da vida. Mais uma vez, não existe uma separação. Portanto, não é aonde Deus está. Aqui a pergunta é: qual é a realidade presente? Onde Deus está? Resposta é aqui, neste instante. Aqui, mas não no espaço, aqui além do espaço. É agora, mas não é agora no tempo. É naquilo que está aqui e agora, além do tempo, além do espaço. Portanto, o real encontro com Deus, a resposta para a pergunta como encontrar Deus, consiste em tomar ciência da realidade deste ser. A ciência da realidade deste ser é uma autorrevelação divina, é uma autorrevelação do sagrado, daquilo que é indescritível e eterno, que está além do pensamento, além da mente, além da dualidade. Então, a realidade divina, aqui e agora, não se separa da vida e não se separa deste ser, que é você em sua natureza verdadeira. É o que estamos vendo aqui juntos, tomando ciência aqui juntos. Uma constatação, uma compreensão, uma visão direta dessa realidade. Revela esta verdade divina. É isso que nós precisamos assumir na vida. Assumir a verdade da própria vida. O ponto é que, como pessoas, na ideia de ser alguém, nós estamos sustentando uma separação entre nós e a vida, entre nós e Deus, entre nós e eles. Isso precisa desaparecer, porque não é real. É o modelo do pensamento neste velho formato de cérebro condicionado, de intelecto condicionado, de mente programada, condicionada, para se confundir com o pensamento. É isso que está sustentando essa ilusão. Neste aprender sobre o autoconhecimento, esse olhar, esse perceber, se tornar ciente destas reações que estão surgindo aqui e agora, dentro de cada um de nós, e também em nossas relações. Isso irá nos mostrar que esse sentido de separação não é real. Se isso fica claro, temos a presença da meditação. Assim, aquilo que as pessoas praticam como meditação, lá estão elas, em alguma técnica ou prática. Portanto, temos alguém, a prática, a técnica e o propósito, o objetivo da meditação. O princípio da dualidade está presente o tempo todo, no velho modelo da proposta do pensamento. E isso é ausência da própria meditação. A presença da meditação é a ausência do meditador, do buscador, do praticante.
A ciência da realidade de Deus neste encontro é a ausência do praticante, do meditador, do buscador. Olhar para isso diretamente requer uma aproximação neste momento da vida, como ela está acontecendo, neste instante. Podemos tomar ciência de um pensamento, de uma emoção, de uma sensação. Ao tomar ciência dos seus gestos, do tom de voz, de um sentimento presente, ou aquilo que há por detrás do escutar, do olhar, do perceber, quando não reagimos a isso, quando não interferimos com isso, temos o aprender sobre nós mesmos. E aqui está a presença da meditação. Assim, a meditação tem dois aspectos. O primeiro consiste neste aprender sobre nós mesmos. Sem isso, não há meditação. E o segundo aspecto é a própria ciência do momento presente, sem o eu. E tudo isso consiste ainda em uma única revelação, em uma única coisa. Revela esta misteriosa, indescritível realidade, que é a verdade da vida, que é a verdade deste ser, que é a verdade de Deus. É o que estamos propondo aqui para você. Investigar isso, aprofundar isso. Nós temos 2 dias. Assim, os nossos finais de semana, nós trabalhamos isso aqui com você. Sábado e domingo, de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos os encontros presenciais e também os retiros. Então, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não é possível você e Deus. Esse sentido do eu, o mundo e Deus. Só é possível aquilo que é real. Só a verdade é felicidade. E a verdade é só a Deus.